Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição do Opinião desta segunda-feira, 31 de julho de 2023. Participam analisando as notícias com você o advogado Marcelo Pavão, a jornalista Thaís Margarido, e a gente recebe com muito prazer hoje aqui a coordenadora da Hora do Mamaço de Santos, Sandra Abreu. O que você quer perguntar para ela, Thaís, que você já estava perguntando antes do programa começar? Eu não consigo me conter, né? Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Imagina um tema tão importante, eu sou mãe, amamentei minhas duas filhas até onde eu pude. Eu tive pouco leite, então elas mamaram até o terceiro, quarto mês de vida e depois eu não consegui amamentar porque eu tive pouco leite, mas eu sabia a importância que era. Paulinho, para vocês homens e Pavão, que não amamentam, é um processo doloroso, não é? Depois, assim, para quem não... É doloroso, mas assim, depois que passa a primeira fase, que às vezes é o erro da mamada, né? A gente não pega, o bebê não pega direitinho, é um momento mais prazeroso e único da mãe com o filho. É verdade. E saber que para isso dar certo, todos fazem parte, né? Porque não é só a mãe. Quando a mãe não consegue amamentar, ela se sente tão culpada, né? Sim. Amamentei pouco, não amamentei. E aí toda a população, toda a comunidade, na verdade, tem obrigação, na verdade, né? Por isso a informação, de estar apoiando essa mãe para que ela consiga amamentar. Por que tem... Olha o Paulinho, já tomou... Por que muitas mães, como eu também tive, dificuldade para amamentar? Nos primeiros dias, acaba ficando dolorido, é um processo doloroso, aí o bebê chora, a gente fica naquele desespero, principalmente mãe de primeira viagem, né? Eu lembro da minha primeira filha, isso causa um trauma nas mulheres. O que tem de errado? Qual é a desconexão que acontece? Na verdade, é um erro imaginar que peito e boca só encaixar e acabou, né? O que falta mesmo é informação. Outra informação equivocada que é muito passado, muito disseminada, é que amamentar dói. Amamentar não pode doer, é um processo que não pode doer, não pode machucar. Então, ter uma sensibilidade no início é uma coisa. E as pessoas ficarem afirmando, especialmente profissionais, que é normal doer no começo, machucar, não é normal. Então, a gente tem que ver, avaliar o que está acontecendo e corrigir. Porque aí, essa pega errada, né? Essa dor extrema que a mulher sente, porque é como se fosse o nervo de um dente, é muita dor, né? E ela vai falar, nossa, é normal? Eu não estou aguentando. E muitas desistem por causa disso. Vocês veem, olha só, mesmo com todas essas ajudas que tem hoje em dia, todas essas campanhas, ainda menos de 50% dos nossos bebezinhos são amamentados até o 6º mês, que é o mínimo recomendado. Então, não pode ser considerado normal, né? Doer. Retiro o que eu disse, hein? Nossa, é doloroso, não é normal. Não eu passei por esse processo, mas amamentei. Bom dia, Paulo. Bom dia, Sandra. Bom dia, Thaís. Um prazer estar aqui. Bom dia a todos. Sandra, primeiro eu queria quebrar o protocolo. Eu tenho feito isso aqui. Paulo, me permite dar o nome, você é enfermeira. Sim. E em seu nome eu queria agradecer tudo que vocês fizeram durante a pandemia. São verdadeiras heroínas e heróis da enfermagem. Então, obrigado. Tá? Antes de mais nada. Sandra, eu queria ter uma dúvida. Várias amigas, parentes que estão ou já tiveram filhos ou estão gestando, é uma seguinte situação. Tem gente que tem mulheres que produzem pouco leite, tem mulheres que produzem muito leite. E eu tenho ouvido em conversas que é muito comum mulheres que produzem muito leite não destinarem esse excesso para quem tem pouco. Aí a pergunta eu faço em duas partes. Primeiro, como a mulher pode ter não apenas a sensação, mas como ela pode ter esse conhecimento que ela produz muito leite e a partir dessa constatação que ela produz muito leite, que não prejudicará o filho, né, que é um leite em excesso, o que ela deve fazer? Na verdade, ela vai perceber que tem bastante leite porque o peito fica sempre muito cheio, engurgitado. O bebê mamou, o peito continua cheio, né? Nesses casos, é muito indicado que as mulheres vá até um banco de leite e doem esse leite. É diferente que amamentar o vizinho, amamentar o bebê da colega, da amiga, né? Não pode, né? Na verdade, até o Ministério da Saúde contraindica a amamentação cruzada, que é você amamentar o bebê de outra pessoa. Por várias causas, mas especialmente por causa de doenças mesmo, né?
Então, o ideal é ir até um banco de leite, você vai doar o excesso. A primeira vez você vai lá, preenche um cadastro, recebe um kit de doadora, depois eles vão buscar, geralmente vão buscar o leite na casa da mulher, né? E vai estar salvando outras vidas, né? E hoje o índice de doação é muito baixo, sendo que muitas mulheres até desistem de amamentar porque sentem o peito muito cheio, infelizmente acontece isso. Então tem muitos problemas com ductos obstruídos, com o bebê que engasga muito e acaba desistindo de amamentar ao invés de ir no banco de leite. Então às vezes falta mesmo informação. Agora, você é coordenadora da Hora do Mamaço. Sim. Vai acontecer quando, onde, como? Então, vai acontecer sábado agora, dia 5, às 15 horas, no Clube Internacional de Regatas. Em Santos. Aqui em Santos. O evento é gratuito, não precisa se inscrever. Lá vai estar recheado de muita informação, né? Muita diversão, porque vai ter muita... A organização, assim, tá muito legal, né? Então vai ter sorteios de presente, vai ter advogado falando sobre os direitos da mulher que amamenta, vai ter mãe dando relato, enfim, vai ser, assim, um momento muito especial de promoção da amamentação. Então é importante que todos estejam presentes, né? Aqueles que amamentam e aqueles que não amamentam também, né? Que apoiam esse ato que é tão importante. Clube Internacional de Regatas em Santos, no Sim. sábado, a partir das 15 horas, das 15 às 17, né? Então, vai ser, assim, a programação está imperdível. Aberto para todas as mães? Aberto para todo mundo, não só as mães. Os papais também. Os papais, são os fundamentais. vizinhos, os profissionais de saúde, todos aqueles que apoiam a amamentação. Sandra, muito importante, eu queria que você destacasse a tua especialidade. A falta que faz o leite materno para um bebê, qual a consequência depois do futuro para essa criança? Por isso dessa importância de fazer esse evento, as mães entenderem a importância do leite, do primeiro leite, que fala do colostro, só para a gente destacar, realmente causa efeitos futuros a criança não receber o leite materno? Causa. Infelizmente, na verdade, felizmente, tem os leites artificiais para aquelas mães que realmente não têm condições. Existem casos, mas são raros, casos que a mãe não pode amamentar. A questão de pouco leite é muito questionável, né? Tem que ser avaliado por um especialista. Às vezes é a pega do bebê que não está conseguindo tirar o leite adequado, então não produz adequadamente, né? Então são vários fatores. Agora, o bebê que mama no peito, por que todos têm que apoiar, têm que incentivar essa família a amamentar? Porque o futuro desse ser muda totalmente através do leite materno, né? Se torna um ser mais calmo, mais tranquilo, mais equilibrado, né? Além de mais inteligente, né? Então e previne morte infantil, né? Até 2 anos, previne milhares de morte infantil através do leite materno. Então é muito importante todos estarem apoiando. Na verdade, ter a informação, né, de quanto cada um de nós é importante. Os governos, a comunidade inteira, entendeu? Os empregadores, os empregadores é super importante estar apoiando a mulher que volta a trabalhar, o marido, né? O homem que também trabalha, então às vezes fica à noite acordado, então tem que ter o entendimento, tem que ter uma empatia em relação, e para isso a informação é muito importante. Agora, por que você insiste tanto na informação para um ato que é instintivo? Porque todos os mamíferos, nós somos mamíferos, né? As crias dos mamíferos têm o instinto de mamar e a mãe tem o instinto de amamentar. Por que a gente perdeu esse instinto? O que aconteceu? Perdeu, né? Por causa na verdade, da cultura. A cultura quem lança são as indústrias, as empresas, né? Então, foi perdido isso. Vê que no meio, né, no reino animal, é tudo muito mais tranquilo, né? Porque a indústria não chegou ali, né? Mas para nós ficou muito difícil. Então, a indústria veio com tudo. Anos 70, poucas pessoas amamentavam. E quando amamentava, era até 2 meses, no máximo, né? 3. Né? Hoje, aquilo que eu falei, com toda a informação, ainda o índice está muito baixo. Então, é isso, né? Não é inato. Amamentar é inato, vai para o peito e mama. Só que é um processo que precisa ser aprendido. E para ser aprendido tem que ser ensinado. Então, aquele negócio de
boca e peito, não é assim, mas vai, coloca no peito e pega, porque infelizmente é isso que as pessoas imaginam. Muitas mulheres não se preparam na gestação por isso. Inclusive, muitos profissionais falam, ah, não, se precisar de ajuda, busca depois. Não, o melhor momento de buscar ajuda profissional é na gestação, porque é a informação que vai ajudar essa mulher a ter um pós-parto mais tranquilo. Paulo, eu posso fazer uma pergunta? Pergunta da ala do preconceito mesmo. Você está falando do engajamento de maridos, dos pais, das mulheres e tal. Uma coisa que eu tenho visto pairar, principalmente em casais jovens, ou não, às vezes nem casais, mas amamentar deforma o peito, porque tem muitos maridos que falam, não quero que minha mulher amamente porque ela vai ter o peito deformado pela criança. Né? Então, e às vezes a mulher eu não quero dar de mamar porque vai me deformar o seio. Existe essa situação? Na verdade, a própria gestação, né, já faz o peito crescer. Então, a própria gestação já vai não deformar o peito, né, mas vai aumentar o peito, vai diminuir e realmente a lei da gravidade, com o passar do tempo, amamentando ou não, a mulher vai ter esse problema. Bom, foi muito importante a sua participação aqui. A gente deseja muito boa sorte nessa promoção de sábado no Clube Internacional de Regatas em Santos, às 15h, a hora do mamaço, e também na continuidade da carreira. Eu vejo que você é do Anjos do Leite, assessoria em amamentação, Sim. Né? Eu ensino mulheres a amamentar, bebês a mamarem, né? Você vê, o negócio é tão difícil que tem que ter alguém para ensinar, né? Então é isso. Obrigado pela participação e boa sorte. Muito obrigada, foi um prazer estar com vocês. O Opinião volta depois do intervalo, bem rapidinho. Voltando com a Opinião Litoral, nesta segunda-feira, Thaís Margarido, jornalista, o Marcelo Pavão, advogado e jornalista, estão analisando as notícias com você. O caso foi em Guarujá, sexta-feira, um atirador de elite do crime organizado é acusado de ter matado um policial da rota com um tiro no rosto. Houve uma reação enérgica da Polícia Militar do Estado de São Paulo. A Corregedoria investiga 10 mortes decorrentes dessa operação de reação à morte do policial. Entre 10 e 12 mortes. Há acusações de ambos os lados. Moradores da comunidade falam em tortura de um morador que não era bandido e morte desse morador. Os policiais falam em morte de 2 líderes de facção criminosa. Guarujá já se tornou a sede do tráfico internacional de drogas na Baixada Santista e a cidade mais violenta da região também, Thaís. Infelizmente, mas isso precisa mudar e vai mudar. A reação enérgica e imediata da Polícia Militar do Estado de São Paulo começa a trazer para o morador da cidade do Guarujá um pouco mais da sensação de segurança ou de fim da impunidade, que é o que a gente estava acostumado a viver com isso, com essa sensação de impunidade. A ação foi efetiva, o final de semana inteiro nós víamos viaturas da Polícia Militar passando por todos os lados. Realmente a população, ao invés de se recuar, está a favor da ordem e é o restauro realmente da segurança na cidade. Do jeito que estava, não dava para ficar. Paulinho, eu acho que é o começo. A gente viu uma ação efetiva mesmo da Polícia Militar. Não é uma reação só à morte de mais um policial militar e um policial militar da elite, né? Da rota, da ronda ostensiva Tobias Aguiar. Mas, na verdade, mostrar para a população que existe sim polícia militar, existe um trabalho de segurança. Porque nós vemos há menos de um ano, quiçá um ano, nós tivemos um problema também de um caos generalizado na cidade, em que 3 pessoas foram vítimas dessa troca de tiros, de assalto, aconteceram simultaneamente em 3 pontos distintos da cidade, 2 estabelecimentos comerciais em Vicente de Carvalho, depois um outro no centro da cidade, e a cidade começou, a população a falar, nós estamos vivendo aonde? Quem comanda? Quem administra? Quem toma conta? E, na verdade, é o início de uma retomada da ordem do progresso na cidade. A população tem se mostrado totalmente favorável. Todos, até que se prove culpa, está aqui do nosso lado o doutor Marcelo Pavão, advogado, são suspeitos
e se morreram foram em trocas de tiros. Ah, isso, Thaís, é o que a Polícia Militar diz, mas foi análise e serviço de inteligência da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ninguém saiu matando aleatoriamente, né? Todos eles, grande parte de 10 a 12 suspeitos tinham passagem pela polícia. O governador Tarcísio de Freitas assumiu uma postura dura, que é uma postura política em relação a esse caso, diferente da postura de outros políticos, e ele também desmente a corregedoria e diz que houve 8 mortes e não 10 a 12, como diz a corregedoria, Pavão. Paulo, só permite corrigir, não foi a corregedoria, foi a ouvidoria. A ouvidoria da Polícia Civil. Sim, não foi, a ouvidoria. Não foi a ouvidoria que falou que o governador, há pouco, ele deu uma entrevista coletiva, né, falando que reconhece 8. Ele reconhece 8. Ele reconhece 8. Falava de 10. Falava de 10. 10 até 12. Eu estava ouvindo com atenção a fala da Thaís, e eu espero que o que a Thaís falou, e acredito, eu não tenho, que se realize, né? Que seja o início de um fim de um ciclo vicioso aqui na Baixada Santista. Com todo o carinho que eu tenho pela Thaís, eu não acredito nisso. Não na palavra da Thaís, mas que isso vai acontecer. Por que isso não vai acontecer? Porque a gente está vivendo num lodaçal de impunidade política aqui na região. E Guarujá, a gente teve acho que 2 ou 3 pedidos de impeachment do prefeito, porque meteu a mão em dinheiro. Aí o produtor, o empresário se escondeu em Cubatão, também está envolvido. E aí morreu o ex-presidente da Câmara, até hoje ninguém sabe o que aconteceu direto. Tráfico de droga rolando solto em Guarujá. Todo mundo sabe que o tráfico de droga foi para lá. E eu não acredito, porque a gente já viu a experiência do Rio de Janeiro no que dá esse tipo de ação. Por outro lado, defendo com todas as minhas forças as autoridades policiais. Porém, não entendo que vá dar resultado esse tipo. Tomara que todos os casos desses óbitos, são bandidos? São bandidos. Então, foram mortos porque eles estavam enfrentando as autoridades. Ok, é isso que a Thaís falou, perfeito. Tomara que isso esteja comprovado e falar, olha, foi troca de tiro. Porque o que a gente está ouvindo da população é que houve tortura, houve intimidação, invasão com policiais encapuzados, disfarçados. Foi um extermínio. Isso que eu ouvi, inclusive, em entrevistas de televisão aqui regional. Então isso precisa ser apurado, até porque já há esse confronto entre a versão da ouvidoria e a versão oficial. E aí a gente volta um pouco na época da campanha, já aquele tiroteio naquele comício do então candidato governador, que até hoje ninguém sabe o que aconteceu, simplesmente foi dado o tiro. Então, assim, eu torço para que as autoridades sejam cada vez mais transparentes e efetivas. Só que a gente sabe que matar um policial da rota, isso é imperdoável. Aí 8 vão, e aí tudo em combate, e a população fala, isso me deixa assustado, porque é isso que a gente tem visto há décadas no Rio de Janeiro, e a gente sabe que isso não tem fim. Porque se não houver uma aproximação do poder público com a população, nós vamos ter sim, sempre a polícia, por mais certa que ela esteja, ela vai ser acusada de estar errada, e a população sempre vai ser vítima, onde a gente vai estar vendo traficantes falando que, olha, nós somos injustamente alvejados, perdemos. E normalmente quem vai para baixo da terra é aquela criança que está na porta, é aquela pessoa que não tem nada a ver com o problema, que aí fala em bala perdida. Então, assim, eu torço muito para que essa operação da PM se instale realmente aqui, que venham, não em operações sazonais, mas que venham em bases efetivas para trazer a tranquilidade para a região, que o combate às drogas seja efetivo e não com o extermínio, que todo mundo que morra, ainda que seja o pior bandido do planeta, mas que essa pessoa tenha morrido em confronto com as autoridades e não em execuções sumárias. Porque, normalmente, o que a gente vê é isso. A retaliação, normalmente, a uma morte de um policial, vem com execuções. E isso só dá início à guerra, não termina com guerra. Então, eu torço muito para que a fala da Thaís se concretize.
É bom a gente lembrar que a presença da rota em Guarujá, ela se deve a um pedido das autoridades de Guarujá, depois de uma escalada de violência na cidade no final do ano passado e no começo desse ano. E é bom a gente lembrar também que o atirador acusado pela morte do policial da rota, ele pediu em vídeo ao governador que fosse interrompida a matança que, segundo ele, estava acontecendo por conta do crime do qual ele é acusado e do qual ele se diz inocente. Em Praia Grande também ocorreu um episódio policial polêmico, que foi a prisão de um anão que faz parte de uma quadrilha que assaltava residências no interior do estado. Ele foi localizado em Praia Grande e que essa quadrilha é acusada pela execução de um tenente aposentado da Polícia Militar durante um assalto na casa dele que ocorreu no começo desse mês de julho, Thaís. Pois é, Paulinho, eu só queria voltar rapidamente, só uma observação. Vale lembrar que o policial de elite da rota foi alvejado quando passava em patrulhamento, hein? Foi daí que iniciou, bem dito pelo Pavão, o início de uma pequena guerra, porque ele estava em patrulhamento, ele passou e foi alvejado, então não houve troca de tiros, ou seja, quem começou foi o primeiro que atirou. Mas enfim, em caso de Praia Grande, mais um caso solucionado que também contou com a inteligência da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que já vinha acompanhando os passos dele, liderando e chefiando uma quadrilha que cometia assaltos, não só em Praia Grande, mas também em outras cidades da Baixada Santista, e também parece que o levantamento feito apontou algum caso registrado em São Paulo, capital. Então é mais um fora das ruas, aquele que lidera e acima de qualquer suspeita, né? Por conta dessa, não posso chamar de anomalia, mas essa não é nem característica. Essa característica física estava acima de qualquer suspeita. Agora, veja, esse caso se tornou polêmico, Pavão, porque um vídeo mostra os policiais zombando do Então, anão, né? Exatamente... Na prisão. Essa matéria, ela se liga diretamente à anterior. Por quê? É um bandido, esse cidadão, é um bandido. Ele é um criminoso? Precisava ser enquadrado? Precisava. Por que a polícia desce ao nível dele? É esse que é o problema. Pega o cidadão, bota no camburão e joga na cadeia. Não há necessidade da gente descer ao nível dele. São policiais treinados, ou devem ser treinados para isso. Não há possibilidade da gente simplesmente chegar e falar, eles prenderam um criminoso que precisava ser preso, que é acusado de, inclusive, de participar da quadrilha que matou um oficial aposentado da PM. Tá tudo certo. Parabéns à PM. Aí chega no finalzinho do ato, na hora de colocar no camburão para ir, precisa colocar uma escada para ele subir. Quer dizer, precisa ter esse tipo de provocação. Nós estamos falando com bandidos. E aí quem vai pagar esse tipo de retaliação? São inocentes. É esse que é o ponto. Então a gente precisa, cada vez mais, ter as nossas autoridades policiais extremamente treinadas para quando acontecer exatamente uma operação dessa, olha, foram 8 alvejados em retaliação ao ataque que os policiais sofreram. Perfeito, a sociedade vai apoiar, sim, sempre. Que nem... O ato é brilhante, a polícia identificou, fez a sua inteligência, localizou e prendeu um criminoso acusado, inclusive, de matar. Ponto. Não pode ir além. Esses policiais, eles não podem se arvorar como os donos da lei, eles são agentes da lei. E isso eu falo, seja para juiz, policial, advogado, todos os operadores, eles têm limites. Senão a gente vai ficar sempre se colocando como melhor, e nós não somos, eles são agentes da lei, que aplicam a lei, como a lei deve ser aplicada. Se a lei é fraca e solta o bandido, vamos falar com os nossos legisladores para mudar a lei. Agora, o agente policial ele tem que ter o apoio da população, deve ter o apoio, a população tem que apoiar, mas o policial também tem que ficar no seu limite. O Opinião Litoral volta depois do intervalo bem rapidinho, fica com a gente. Voltando com a Opinião Litoral, agora é o último bloco, a jornalista Thaís Margarido, o jornalista e advogado Marcelo Pavão analisam as notícias com você. Pavão, o ministro Silvio de Almeida, dos Direitos Humanos e Cidadania,
anunciou sábado, num evento no Rio de Janeiro, que o governo prepara um plano para cuidar dessa questão dramática no país hoje, uma das mais dramáticas, que é a da população de rua. Agora, eu não vi nenhuma novidade nos temas, nas abordagens que o ministro anunciou que pretende dar, inclusive uma delas é a proibição da arquitetura hostil, né? Mas Santos tem tudo que se fala ali, tem abrigo para população de rua, inclusive com cães, para os cães da população de rua, tem programa de emprego para morador de rua, tem assistência médica, o consultório de rua para a população de rua, tem o número de 153 para que procure auxílio e não funciona. A gente vê muita população de rua em Santos, mesmo com toda essa estrutura. O que eu achei de positivo foi que o governo federal mostrou que está olhando para essa questão que até agora parecia que era inevitável, que não tem solução, que vai se resolver sozinho, né? Paulo, você deu a resposta. No meu entendimento, você deu a resposta para o problema. Em vez de querer solucionar o Brasil, por que não vem para Santos e fala assim, olha, Santos tem tudo e está dando errado. O que fazer para resolver? Seja Santos, seja Guarujá, seja Rio de Janeiro, seja Belfort, seja qual for o resultado da cidade. Mas, por exemplo, você falou, Santos tem tudo. Nós temos o albergue, nós temos abrigo, nós temos o Bom Prato, nós temos assistência social e temos todo mundo na rua. Então, eu convido o senhor ministro que, em vez de tentar resolver o país todo, os seus mais de 200 milhões, escolha Santos. Fala, olha, vamos fazer um plano piloto em Santos e terminar com a população de rua em Santos, porque a gente vai consertar o que não está dando certo, nós vamos incentivar o que está dando certo e ampliar para todo mundo chegar. Por que não se faz isso? Porque, mais uma vez, Paulo, não é uma questão de ser cético, é uma questão de que se o ministro fica falando que quer resolver o problema no Brasil, desculpa, ministro, por melhor intenção que o senhor tenha, o senhor não vai conseguir. Então, prova que a teoria é eficaz numa cidade. Resolva o problema da cidade, e aí a gente vai ampliando. E aí o senhor vai ter o apoio dos prefeitos, dos governadores, do legislativo, do judiciário, das entidades civis, e a gente vai ampliando essa situação. Agora, colocar no papel é que nem a proposta do ministro Alexandre de Moraes, que ele fala 120 dias para dar. Aí o ministério fala assim, não, eu vou passar um papel. Olha aqui, de papel, Paulo, tô cansado. Agora, é bom a gente lembrar, Thaís, que Santos, que tem toda essa estrutura e com tudo isso não conseguiu equacionar esse problema de população de rua, iniciou uma campanha que é bastante polêmica, que pede que a população não dê donativos para a gente em situação de rua, porque esse donativo ajuda a manter essa pessoa na rua. Então, eu acho que para dar certo tem que ser sociedade civil e poder público, em conjunto, e o apoio do judiciário. Porque em determinados casos a pessoa não tem condições nem de escolher o que ela quer. Ela está tão dependente daquela situação, vivenciando aquela situação, que ela não está em condições de escolher quer ou não quer. Algumas é questão de saúde pública, de dependência, de não conseguir sozinha. A campanha, ela é polêmica porque foi uma campanha de coragem de enfrentamento, eu volto a dizer. Ninguém está se negando a dar comida para quem está passando fome, não é isso. Mas vamos trabalhar em conjunto? Vamos planejar? Então você tem a doação, vamos colocar pontos de concentração para que a gente consiga em unidade separar quem quer ir para o abrigo, quem não quer, quem está disposto, quem vai ter que ser uma medida mais dura, para a gente solucionar o problema. Então, assim, é uma campanha de enfrentamento, à frente está a Audrey Kleis, a nossa atual secretária de Assistência Social, com o apoio da Secretaria da Mulher, da nossa vice-prefeita Renata Bravo, que é a Secretaria da Mulher e Cidadania, dar cidadania e dignidade para a população em situação de rua. Então, tem tudo para dar certo, desde que haja planejamento. Muito bem falado, faço voz,
com o Pavão de que, olha, o que a gente espera é que saia do papel esses projetos, vai colocar diretrizes de que maneira, qual cidade, o modelo que ele vai se basear, o ministro ou a equipe dele, para fazer diretrizes de um programa que realmente vai erradicar o problema da população de rua. Então, pega cidades em que já há anos estão trabalhando e ainda não conseguiram solucionar o problema. Tenha dados concretos, reais, para se procurar soluções execuíveis. Não adianta falar e não sair. Só para fechar, Paulinho, vou dar um exemplo. Quando eu estava secretária de turismo na Prefeitura de Guarujá, no nosso primeiro ano de ação, eu tinha problema muito sério com a população de rua que fica realmente na hora da praia, que é onde tem um chuveirinho, onde você consegue mendigar, você consegue um trocadinho e outro. E a gente foi para o enfrentamento também, junto com a equipe de assistência social, para a abordagem dessas pessoas, para tentar removê-las daquela situação. E sabe o que eu ouvi? Às 6 horas da manhã, quando a gente começou a acordar o pessoal, numa das principais avenidas da cidade, a Avenida Puglisi, com a Leomil, poxa, dona, sabe o que mais incomoda a gente? Atenção você que acha e é contrária à campanha de dar comida para quem está na rua, na situação de rua. A gente está dormindo aqui, vem um grupo, aí acorda a gente daquela sopinha quente, a gente realmente forra o estômago, dorme, aí a gente está pegando no sono gostoso, vem outro grupo com sanduíche. Aí dorme, daqui a pouco vem outro grupo. Isso enche o saco, porque incomoda, a gente não consegue dormir direito. Isso foi um relato que eu ouvi enquanto secretária de turismo numa ação de enfrentamento na cidade do Guarujá, em 2017 e 2018, de um grupo que estava debaixo de uma agência bancária na Avenida Puglisi. Então, para vocês terem ideia de que nem sempre dar a comida é o melhor momento. Então, proponho para os grupos que ajudam, fiquem lá, façam a doação e fica 1 hora, 2 horas acompanhando para ver que outro grupo, além de vocês, vai abordar as mesmas pessoas, quando a gente podia unificar as ações para ter a solução do problema. A partir de amanhã, terça-feira, vai haver interrupções de trânsito, a interrupção de trânsito na Ponte Pêncil, sentido Praia Grande São Vicente, sentido São Vicente Praia Grande também, o que modifica a vida dos motoristas. E a obra do VLT também, a partir de amanhã, interdita trechos de vias importantes, como a Campos Sales e como a Constituição em Santos. Então você, motorista, fique atento, a gente nem vai comentar aqui o transtorno que as obras trazem, muitas vezes é eclipsado depois pelo benefício das obras, mas nesse momento as obras do VLT castigam duramente os comerciantes principalmente, mas também os moradores da Campos Melo e do bairro da Encruzilhada. A opinião de hoje chegou ao final, a gente agradece a Thaís Margarido e o Marcelo Pavão a participação, agradece o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima semana para você que você merece.